10. Significado do nome Levítico. O nome Levítico é herança do título do mesmo livro na Septuaginta, Antigo Testamento traduzido para o grego. O que quer dizer levitas? Os levitas eram os descendentes de Levi, filhos de Jacó e Lia, que foram separados por Deus para o cuidado com o trabalho religioso da nação de Israel. Existe muita discussão em relação aos levitas e ao sacerdócio. O sacerdócio foi incumbido a Arão e seus descendentes, e não a todos os levitas. A confusão se dá porque Arão é descendente de Levi, mas isso não inclui seus irmãos levitas na herança do sacerdócio. Em todo o Pentateuco, os israelitas colocavam como nome o livro das primeiras palavras do mesmo. No caso de Levítico, chamou o Senhor. E é impressionante a riqueza de entendimento que podemos ter apenas observando o nome em hebraico. Levítico é a chamada do Senhor para a santidade, serviço e adoração, base de qualquer relacionamento com Deus. O Senhor chama para a santidade que só provém dele. Levítico, capítulo 11, versículo 44 e 45. 9. Autor e data de Levítico. Moisés é o autor de Levítico e de todo o Pentateuco. Até existem algumas críticas acerca da autoria mosaica de Levítico e, consequentemente, do Pentateuco. Mas nenhuma delas conta com qualquer evidência certa. Além disso, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento afirma a autoria de Moisés. Não é possível determinar com exatidão a data em que o livro de Levítico foi escrito. Assim, entre os destinatários originais do livro estavam desde israelitas leigos até levitas responsáveis pelo culto de Israel. Considerando todas essas características, é normalmente aceito que o livro de Levítico foi escrito entre 1446 a.C. e 1406 a.C. 8. Tema e propósito de Levítico. O tema principal do livro de Levítico fica claro na seguinte declaração divina: porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Levítico, capítulo 11, versículo 45. Assim, o propósito primário do livro foi instruir os israelitas sobre como eles devem ser uma nação santa diante da presença do Senhor. Sendo o povo escolhido de Deus, Israel deveria viver na forma separada do mundo, a fim de que pudesse receber as bênçãos resultantes da aliança, ao invés de julgamentos. Considerando que o homem jamais conseguirá cumprir plenamente esse padrão de santidade, o livro também traz a regulamentação do sistema sacrificial, pelo qual o povo poderia ter seu pecado expiado, ainda que temporariamente. 7. Divisão de Levítico. O livro de Levítico pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte trata acerca da regulamentação do sistema sacrificial. Levítico capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 38. O livro traz explicações detalhadas sobre como os israelitas deveriam oferecer seus sacrifícios diante de Deus. Essa seção pontua os vários tipos de sacrifício da religião judaica do Antigo Testamento. A segunda parte fala acerca da ordenação do sacerdócio. Levítico capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 20. Essa seção explica a origem e a ordenação dos sacerdotes de Israel. Moisés aparece primeiramente dando início às cerimônias, que depois foram completadas por Arão e seus filhos, os primeiros sacerdotes. Essa parte também traz uma advertência séria contra a violação dessas ordenanças, mostrando o julgamento sobre os filhos de Arão. A terceira parte do livro de Levítico se concentra na questão da impureza. Levítico capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 16, versículo 34. Essa seção descreve detalhadamente como identificar e tratar as impurezas que tinham implicações rituais. A quarta parte do livro foca no tema da santidade na vida prática do israelita.
Levítico capítulo 17, versículo 1 ao capítulo 27, versículo 34. Essa seção é bastante específica e traz uma série de prescrições acerca dos sacrifícios, da alimentação, do comportamento sexual, do relacionamento para com Deus e com o próximo, dos dias sagrados, da aplicação das leis penais e etc. 6. A importância de Levítico. O livro de Levítico é essencial para que possamos compreender tudo o que envolvia a adoração dos israelitas do Antigo Testamento. A forma com que o livro descreve os detalhes dos cerimoniais, do culto e auxilia no entendimento de alguns significados e particularidades de rituais que são estranhos ao leitor moderno. Além disso, o livro de Levítico revela conceitos e pressupostos que são fundamentais para o entendimento da teologia desenvolvida no Novo Testamento. Levítico mostra a realidade da pecaminosidade humana frente à santidade do Senhor e a necessidade de expiação pelo pecado através da oferta de sacrifício, ao mesmo tempo que também revela a misericórdia e a graça soberana de Deus. O livro de Levítico também enfatiza que Deus é santo, que habita com o seu povo e exige dele santidade. Essa verdade é revelada de forma máxima na realidade da encarnação do Filho de Deus. Ele é o Emanuel, Deus conosco, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. 5. Como devemos ler Levítico? A primeira coisa que devemos ter em mente antes da leitura de Levítico é que ele é um livro basicamente formado por normas e mandamentos. É um dos livros da lei de Deus. E como é um livro normativo, deve ser lido como tal. Não há mensagens simbólicas em Levíticos, por mais que alguns pregadores tentem espiritualizá-lo. E é um livro que fala de normas, condutas, ações e reações, cerimonial e etc. Como deve ser a leitura de Levítico? Certamente ele é um livro de leitura desafiadora, por ser um livro repleto de ritos e culto. Um dos grandes segredos para a leitura prazerosa de Levítico é usar a imaginação. Um bom caminho é ir criando mentalmente os rituais conforme vamos lendo, exagerando nos detalhes. Por último, entender que o livro de Levítico faz parte de um conjunto de uma obra completa que conhecemos por Pentateuco. 4. O Pentateuco e Levítico. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São conhecidos também como os livros da lei ou a Torá hebraica. Apesar de serem 5 livros em abordagens e assuntos distintos, consegue transmitir uma unidade sem igual nos seus textos. O Pentateuco compreende o período histórico da criação do mundo por Deus, até a morte de Moisés no Monte Nebo, nas campinas de Moabe. Os assuntos relevantes em cada livro são: em Gênesis é a formação do mundo e dos patriarcas de Israel. Em Êxodo é o chamado de Moisés e a libertação, e a lei em geral. Em Levítico, a lei sacerdotal, o manual litúrgico. Em Números, o povo no deserto e exortação para não perder a fé. Em Deuteronômio, segunda leitura da lei. 3. As festas do povo de Deus. Eram 7 as festas instituídas em Levíticos, sendo que destas mesmas, 3 eram de caráter obrigatório a todos os do sexo masculino: Páscoa, Pentecoste e a festa dos tabernáculos. A Páscoa ou festa dos pães asmos eram comemorado para a lembrança do sofrimento e da libertação da escravidão no Egito. O Pentecoste também era conhecido como festa das semanas ou da colheita. Na verdade, o nome Pentecoste só veio ser usado por volta de 300 a.C., devido ao domínio e influência do Império Grego e à sua cultura. Pentecoste quer dizer 50 dias depois.
pois a festa ocorria 50 dias depois da Páscoa. Eram, ao todo, 7 semanas de celebração, começando com a colheita da cevada. O encerramento acontece com a colheita do trigo. Tabernáculos ocorria no último mês e durava 7 dias, fazendo jus ao reconhecimento do número 7 como a representante da perfeição nas Escrituras. A festa tinha como objetivo lembrar 40 anos da peregrinação no deserto. O povo devia habitar 7 dias em cabanas, para que se lembrasse que o Senhor os fez habitar em cabanas quando estavam no deserto. Por isso também era conhecido como a festa das cabanas. Trombetas comemorava o início do ano civil dos hebreus. O toque de uma trombeta no primeiro dia do mês Tisri, que é o 7º mês, anunciava a festa. Provavelmente esta trombeta era feita de chifre de carneiro, que era próprio para as cerimônias solenes do antigo Israel. Dia da expiação era o dia mais solene do ano. O povo devia cessar o seu trabalho e afligir a sua alma. Neste dia, o 10º dia do mês de Tisri, o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo do tabernáculo, a fim de fazer a expiação do pecado do povo. Este era o único dia permitido por Deus para que alguém, e nesse caso somente o sumo sacerdote, entrasse no lugar mais sagrado do tabernáculo. Primícias ocorrem nas festas dos pães asmos e no Pentecoste, e consistia da oferta dos primeiros frutos da colheita. Representava a bênção do Senhor sobre a fartura da terra prometida. 2. O livro de Levítico em nossos dias. Muitos dos intérpretes críticos das Escrituras, se não a maioria, não vê aplicabilidade nos textos do Antigo Testamento, principalmente os dos livros de Levítico. Isto é um tremendo equívoco e perda de uma chance muito grande de edificação pessoal. Além de que o texto de Levítico traz muitas fundamentações teológicas que se baseiam no cristianismo. A primeira grande contribuição de Levítico é quando a conscientização da gravidade que o pecado tem para Deus. O capítulo 10 é rico em descrever tal fato. Deus nos mostra em Levítico que o pecado é algo que impede o seu relacionamento conosco, que é intolerável, mas que pode ser apagado através da expiação. Através do rigor da lei, liturgia de Levítico, temos noção do poder que envolve a pessoa de Cristo. O sumo sacerdote era o único que tinha acesso direto a Deus. E isso só ocorria uma vez no ano. Jesus é o sacerdote por excelência. Ele é o sacerdote perfeito, Hebreus 7:28, que nos dá acesso direto ao Pai por meio do seu sangue, não uma vez, mas constantemente. Por isso, a sua morte rompeu o véu do templo, Mateus 27:51 e Hebreus 10:19-20. Para finalizar, ressaltamos Deus como fonte de vida e que habitou no meio de nós, em Levítico, no tabernáculo e nas manifestações miraculosas, e na aliança de Jesus Cristo, como relata os textos nos seguintes versículos. João 1,14. E o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, o Deus encarnado, refletiu em sua vida aquilo que Deus prefigurava quando exortava o povo à santidade. Jesus refletia esta santidade e por causa dela pode ser o sacrifício perfeito e definitivo. 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus, graças ao ministério de Jesus Cristo. 1. Conclusão. A partir do estudo mais aprofundado de Levítico, temos noção do que Deus espera da nossa vida e que temos a oferecer a Ele. Através desse estudo, acredito
que possamos entender um pouco mais da graça do Senhor e, melhor que tudo, melhor que a vida. Tendo a busca por santidade, o crescer em graça na fé como objetivo maior descrito em Levítico, mas nos moldes da nova aliança em Jesus Cristo, o crente certamente terá a verdadeira alegria e vida abundante que só vem de Deus. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10:10, parte B. E aí, gostaram dessas curiosidades? Já sabia de alguma dessas informações? Tem alguma que você aprendeu neste vídeo? Deixe nos comentários. Até a próxima e fique na paz de Cristo. Vamos começar o vídeo e dessa vez sem errar nenhuma palavra, ok? 12 segundos depois. O livro também traz a regulamentação do sistema sacrificial. Por mais que alguns pregadores tentem explicar valor, dia da expiação era um bom caminho é ir a questão de carro e auxilia no entendimento de algumas significadas e como é um livro normativo, eram 7 as festas instituídas. Muitos dos intérpretes críticos das escrituras, se não a maioria, não vê aplicabilidade A primeira coisa que devemos ter em mente antes trombetas.